imenso prazer e satisfação estarmos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Contando com a CESF. O nome Contando tem duas versões aí. Primeiro porque o Contando é de contar histórias e contar de contabilidade. Então nós estamos convidando nossos clientes a virem aqui, falar um pouco da sua jornada empreendedora, dizer um pouco como foi os altos e baixos, as rodas gigantes, que é essa vida turbulenta que é ser empresário, mas que é, na verdade, muito recompensador, né? Então nós estamos aqui com os nossos primeiros convidados, Malôncio e Diego, da empresa Pão com Carne. A empresa Pão com Carne hoje é um sucesso, uma febre nas redes sociais. Até teve uma votação no escritório aqui para os funcionários que queriam saber a história por trás da empresa e vocês tiveram a maior votação, certo? Então, é uma satisfação imensa recebê-los aqui na nossa empresa, falar um pouquinho dessa história. E é isso. É o nosso primeiro episódio de muitos que vão vir por aí, que a gente pensa em relatar. Porque, assim, a gente pensa em saber o que é que está por trás desse CNPJ, de todas as histórias, de todos os percalços. Então, a gente gosta de expor isso, né? É um projeto que a gente tinha há bastante tempo e a gente vai dar início e espera que dê tudo certo. Né, Rafael? É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço aos novos empreendedores aí do Pão com Carne. E aí, meus amigos, como tudo começou? Da onde veio o início dessa jornada? Como tudo surgiu para vocês? Desde o nome Pão com Carne, como surgiu esse nome? Como vocês se conheceram? Como decidiram começar essa jornada aí empreendedora? Eu tenho uma dúvida muito grande, que é como vocês se conheceram, né? E disseram assim, vamos botar o Pão com Carne. Cara, boa noite todo mundo aqui. É um prazer imenso, tá sendo os primeiros, né, tá participando desse projeto. E assim, antes de tudo, parabenizar primeiramente, né, porque, são poucas as empresas desse segmento que a gente vê, como é que pode dizer, fazer o que vocês fazem hoje, né? Dá para ver pela estrutura que vocês têm, eu não sei se é todo mundo que segue, que conhece realmente a estrutura aqui a fundo. Então, assim, por essa iniciativa vocês já veem o que é um pouco da CESF em si, né? Respirar aqui só que eu tava faltando ar, peraí. A gente está aqui entre amigos, entre clientes, entre parceiros, né? Edição, tu corda, viu, cara? Eu te bato. Não encabule não. E aí, como se conheceram? Como começou isso tudo? Cara, foi assim, na realidade eu e o Malôncio a gente já se conhece, já tem por volta de 10 anos, né? Foi na época da primeira empresa lá que a gente trabalhou junto. Era uma agência de publicidade, que já faz quase 10 anos ou pouco mais, é uma coisa assim. E a gente se conheceu lá, o Malôncio era designer, eu também comecei como designer. E a empresa, acabou praticamente. O Malôncio foi para um lado, eu fui por outro. Anos depois, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto novamente em outro projeto, que eu saí desse projeto na época, né? A gente era praticamente funcionário, e eu saí e voltamos agora novamente aliás, tempo depois a gente se aproximou novamente, virou muito amigo, né? Então, antes de empreender, no caso, vocês eram amigos? Sim. Somos amigos, Sim. Antes de empreender. Há 10 anos a gente teve primeiro contato, virou colega e, recente, eu não vou saber o tempo, mas é por volta de uns 4 anos por aí que a gente começou uma amizade. E, aos poucos, a gente vinha sempre conversando, sabe? Assim, falando do profissional, ajudei muito o Malôncio já me ajudou, porque fora o Pão com Carne eu trabalho com assessoria de comunicação, inclusive tem um cliente que é um dos mais chatos, que é a CESF. Brincadeira, mas é um dos clientes mais tops que a gente tem, realmente não é porque eu estou na frente de vocês não, mas eu até digo para o Malôncio que sempre que a gente vem aqui, a gente se inspira na estrutura, no projeto, na missão de vocês. Então, por isso que eu parabenizei a iniciativa desse projeto, desse podcast, entendeu? Então, a gente se conheceu, aliás, depois que a gente se aproximou, a gente vem sempre com o objetivo de crescer junto, e eu sempre tive o sonho assim, de montar um negócio nesse segmento, no segmento de comida, né? E assim, só que eu tenho um problema, que eu não tenho, como é que eu posso dizer, uma falha até, de não, assim, eu não tenho a coragem de realmente montar pela parte burocrática do negócio.
Eu sou um cara assim que eu tenho um certo poder de gestão assim mais com pessoas, né, com a publicidade em si, e eu precisava de uma pessoa para complementar esse lado. Foi aonde chamei o Malonço, mostrei o projeto do Pão com Carne, né, e o Malonço, quando viu, realmente se apaixonou também. E a gente começou a trabalhar nesse projeto e um ano depois foi que a gente lançou? Foi. Não lembro o tempo, mas foi um tempão depois aí a gente lançou o projeto. De 6 meses depois que o projeto veio à tona. Porque tipo assim, depois de dois meses a gente deu início, comprou o primeiro, mandou projetar o primeiro carrinho, né? Até por questão de dinheiro também que a gente não tinha. E levou um tempo para esse carrinho ser feito e quando foi feito a gente lançou e começamos, né? Na época a gente começou lá nas Cajazeiras, né? Para quem é do Iguatu vai saber que é bem afastado, as Cajazeiras aqui do centro da cidade. E quando a demanda, tipo, começou mesmo assim, que aperreou, é que a gente disse, não, a gente precisa de uma estrutura melhor, precisa sair daqui e a gente... No caso lá era só por delivery, né? Inicialmente. Isso. E atendimento presencial também. Ele fez aí um resumão aí em alguns minutos do que a gente vai tentar aprofundar, né? Show. Inicialmente aí, então, vocês modelaram o negócio, fizeram o projeto, viram que tinha mercado, né? Viram o seu nicho de cliente, né? Vocês viram o quê? Primeiramente, aquela necessidade de chegar, pegar o seu produto e levar e pronto, e ficar satisfeito, tipo um fast food, né? Lá Sim. no estúdio de fast food, né? São 3, 4 tipos inicialmente, né? Foram 3, 4 Isso. tipos de sabores. E ainda né? hoje Ainda hoje é. A ideia, se for pegar o projeto inicial, quando o Diego passou para mim a ideia, foi primeiro começou com a marca. Começou logo com uma marca e a ideia inicial ali. Macho, isso aqui vai estourar. O nome dele É. era Pão com Carne? Desde o início. A gente só trabalhou na marca, né? Ele desenhou uma marca e a gente tentou fechar junto. Aí fechamos naquela. E desde o início a gente tinha uma ideia do fast food. A gente tenta deixar o mais fast possível. E desde o início sempre deixar o mais... Qual era a ideia principal? Era a galera chegar, pegar e sair. Isso. Por isso que o comecinho era Pão com Carne. O nome já dizia Só isso. isso. Já queria Pão vender. com carne. Simples Simples, assim, básico simples e assim. só era pão e carne. Não tinha outros sabores. Os sabores vêm incrementando quando a gente foi Bom e amadurecendo. barato, né? Isso. Bom Bom e e barato. E rápido. Que é o que mais prejudica aqui. Questão de comida é a agilidade. Né? A gente sente em qualquer lugar demora. Eu tive o primeiro conhecimento aí do produto de vocês exatamente com os colegas que a gente sempre aí tá, né, praticando esporte. Então eu disse, não, eu vou passar ali na Praça da Matriz, pegar rapidinho ali um sanduíche, é tão bom, rapaz. Vai lá, vê lá como é. Então assim, o boca a boca nos negócios ele é muito importante, principalmente vocês que quando começaram, né, assim, a gente sabe que não adianta fazer um projeto, não adianta imaginar, não adianta ter um nome bom, uma logomarca bonita, sem ter um produto que seja bom, né, acessível e que cumpra aquilo que ele promete, né? Então, assim, eu tive o primeiro conhecimento de vocês como realmente clientes, né? E até tive, assim, meus filhos já comeram, gostaram, né, também. E, assim, vocês realmente são fiéis àquilo que o produto promete, né? O produto é bem honesto mesmo naquilo que promete. E aí começou, né? Aí começou ali no meio que quintal, né? Sim. Da sua casa, né? E hoje ainda não, ainda não. Tem uma parte, não. Hoje já se profissionalizou, já tem mais pessoas envolvidas, né? Já estão facilitando a vida de muitos trabalhadores, ajudando na economia, né? E hoje vocês já estão com outro local, né? Também delivery, né? E me digam quais são as projeções, o futuro, o que é que vocês pensam? É assim, a gente começou, assim que a gente começou o projeto, assim, tudo foi pensado como se fosse realmente uma empresa grande, apesar da gente não ter essa experiência, entendeu? E eu até comentando com o Malonço, recebendo uns conselhos do Ramon, que a gente conversa muito mais com o Ramon aqui, né?
o que ele passava pra gente, em algumas coisas, algumas dicas, a gente via que a gente vinha fazendo, entendeu? Então, assim, a gente sempre quis ser grande, no caminho certo. pequeno, isso. Justamente. Assim, a gente não sabe se foi sorte, se foi um bumble, se realmente foi planejado, mas nem sabe explicar o que foi, porque foi assim, eu disse, quando a gente planejou a marca, eu disse, cara, tem que ser assim, Malonço, tem que ser um pão, carne e queijo, nem que, tipo assim, o pessoal abuse, depois a gente vê o que é que faz, porque a gente quer a questão do rápido. Como eu falei, eu sempre tive vontade de fazer esse negócio, tive vários clientes nesse segmento, clientes que nunca me escutaram assim com as dicas, as orientações que eu dava. Eu disse, não, eu vou pegar tudo aqui que eu acredito que dá certo e vou trazer para cá. E complementou com a ajuda do Malonço. Então a gente começou lá na Nova Cajazeiras, certo? Era só um carrinho, 2 pessoas. Começou só com uma, né? Só com uma, Só a gente subestimou o negócio. No primeiro dia a gente vendeu 50 unidades, que isso aqui é exorbitante para esse segmento. E sem nenhuma experiência. Para você ter uma noção, uma ainda, hamburgueria, né? com muito movimento, com um movimento médio hoje, vende 60, 80 unidades à noite. Um movimento bom vende 100, 120. A gente começou com 50 no primeiro dia, uma pessoa que não tinha experiência. A gente se agoniou, ainda bem que no dia seguinte era feriado, a gente fechou. Porque a gente disse, não, cara, nós temos que ver. Ou seja, vocês acertaram no tipo de produto, no local, Sim. na clientela. Sim. E isso era gente lá do bairro, viu? Tipo, não era cidade. Afastado. Porque a gente não divulgou, a gente botou no grupo do bairro. Algumas pessoas boca a boca, a gente mandou numa transmissão, não lembro. Mas, tipo assim, vendeu muito. Só que nos outros dias, aí o movimento foi baixando, a gente, talvez é porque alcançou todo mundo ali, não é todo mundo que come todo dia, a gente foi começando a estudar mais, só que sempre uma média legal. Mas o que é que aconteceu? Foi o que a gente, desde o começo, foi combinado o seguinte, cara, a gente vai abrir um período aí em que a gente é só para teste. Vamos aprender aqui, vamos mexer, porque a gente não dependia do negócio financeiramente. Então a gente abriu, deixou o negócio rolar para poder a gente aprender, estudar, ver o que é que poderia melhorar e assim foi feito. Só que começou no boca a boca, pessoas virem do centro da cidade para lá. Olha a distância. Vocês conhecem, né, Nova Cajazeiras? Olha a distância, as pessoas iam para lá. E eu não lembro o tempo depois, mas nós talvez vai lembrar, a gente lançou a ideia do delivery, que aí foi onde tirou o nosso juiz de vez. Por quê? Olha a outra dificuldade que teve. Foi, tipo, a gente queria um lanche rápido que assim, atendesse a necessidade de todo mundo, só que não estava rápido porque é longe. Não chegava quente porque a gente pegava uma contramão numa moto do sítio para o centro da cidade. Então já teve um viés diferente no planejamento de vocês de ser rápido, né? Exatamente. Fugir um pouquinho da trajetória. Como é que vocês contornaram de volta isso para poder a gente tem que voltar no que a gente planejou. Sim. Isso aí foi assim, quando a gente foi vendo, a gente é assim, o Malonço é o cara que bota o pé no freio, eu sou o cara agoniado. Então quando a gente viu um negócio desse, minha cabeça, Malonço, vamos fechar, mas não decepcionar muita gente, então me esperava ver. Tocar nesse ponto aí também, tudo, né, hoje e tal, vocês já estão mais estabilizados, mas deve ter tido aquele momento que você disse, não, vamos parar. Teve esse momento, primeiro dia. 3, no primeiro dia. No primeiro dia? Não, o primeiro dia foi o primeiro mesmo momento. O primeiro dia foi o dia da estreia. Quando a gente contrata. Vendendo 50 sanduíches, não que não faz isso não. Mas foi bom, pô. Porque vendeu muito. Não foi nem pela quantidade. Não foi pela quantidade. Foi pela quantidade porque a gente não esperava e não conseguiu dar o suporte. Não tinha planejado. Era tão pessimista, rapaz, se vender uns 20 aqui tá bom. Nós fizemos, tipo assim, material para fazer 20 pães. Quando a gente viu que tava estourando, aí foi uma correria. Vai para lá, vai para cá, vai lá. perto da casa do Diego, a gente usava de suporte. Não pensávamos numa cozinha. A gente achava que não ia precisar. Né? Usava o deck dele como cozinha no início. Aí depois, quando a gente viu que o negócio vingou mesmo, que estava vendendo, passamos... Do primeiro dia para o segundo dia de atendimento, a gente passou 2 dias parado organizando. Tentando organizar, tentando ver a melhor forma. O primeiro erro, aonde foi, onde era que estava tendo uma demora, se era na carne, se era no queijo. Por mais que seja simples, tem um processo, tem um preparo. Aí nesse período de 2 dias, a gente conseguiu organizar melhor, mantivemos e levamos adiante.
Um pouco tempo depois, aí a gente viu a necessidade do delivery, que a galera tava vindo de Iguatu, né? Como o Diego falou. Aí colocamos o delivery, aí foi que a segunda vontade de parar o negócio. Olhava pra ele e dizia, macho, vontade de e parar agora? Aí ele dizia, não sei não. Essa eu também não sei não. Esse iam fazer o quê? Não sei não. Aí ficava nesse bate e volta, mas até hoje tem esse bate e volta pra ser sincero. Tipo, qualquer problema que tem, eu olho pra eles, mas e agora? Aí eles, rapaz, não sei não. Aí depois vamos tentar ir por aqui. Aí se der certo até um certo período. A ideia do lanche rápido, de chegar, o cliente chegar, pegar, comer e ir embora, ou até tá comendo no caminho, né? E aí, como teve essa demora do delivery por ser longe e tudo mais, eu acredito que começou a ter reclamação de cliente, tá chegando frio. Como é que vocês tentaram lidar? Porque foi o primeiro, assim, de dar um pós-venda pro cliente, né? De dizer, poxa, vamos tentar melhorar nisso. Então, acho que foi onde vocês começaram a tentar conversar com o cliente de vocês a partir dali, né? Como é que foi esse contato com eles? Cara, os primeiros problemas assim, que quando a gente via, eu sou até mais agoniado do que o Malonço. Para um negócio dar certo tem que ter um equilíbrio. Se não for, acho que é por isso que a gente tá dando certo até hoje. Cara, eu ficava muito mal quando eu vi uma mensagem ruim, assim, de uma pessoa. Só que o pior, acho que não era nem isso. A gente sabia que ia ter problemas. Porque, assim, não existe negócio nenhum que não tenha. Eu acho que a gente, assim, modéstia à parte, a gente tá conseguindo ser ainda bem diferente, porque a gente vê um problema hoje, consegue resolver amanhã de certa forma, só não consegue por conta do problema maior, que é, tipo, o sistema de trabalhar com pessoas. Porque, assim, imagina você chegar para o seu colaborador e confiar na mão dele e dizer assim, cara, eu preciso que você faça isso, desse jeito. E aconteceu aquele problema que você corrigiu e a pessoa, tipo, não lhe passar. Aí você fica naquela decisão de gestor, cara, eu preciso dispensar essa pessoa, principalmente de quem estava assim, começando que nem a gente. Cara, eu vou fazer o quê? Eu preciso dispensar essa pessoa, mas eu não posso agora porque se o negócio parar, a gente não tem condição de manter, de segurar. Então, eu preciso dela, eu tenho que segurar. Então, a gente insistia em treinar primeiro os nossos colaboradores, muito, esquecendo, entre aspas, os erros que tinham, mas ao mesmo tempo, tentando corrigir, respondendo sua pergunta, quando apareciam esses problemas, tipo, a gente tem até mensagens muito fortes que a gente recebe, que o cliente chegava assim pra gente. O Malonço até, acho que tu vai lembrar. E não foi uma vez só não. O cliente dizia assim, mandava um textão, um parágrafo. Cara, isso é inadmissível, cara. É tipo 1 hora de atraso, às vezes não era nem... Teve casos de acontecer 2 horas, 1h30. Mas tipo, às vezes os que reclamavam não era nem esse tempo. Teve um cliente que disse, cara, 1 hora de atraso é inadmissível, não sei o que, minha filha ficou com fome e tal. Aí, cara, eu ficava com isso na cabeça, aí como é que eu fazia? Aproveitava que estava no começo também e eu mandava um textão ou um áudio, tipo assim, realmente pedindo 1000 desculpas, né? Falava que, cara, a gente pede 1000 desculpas, eu quero saber de você o que é que a gente pode fazer para recompensar. Tipo, estamos começando aqui. A gente tem e vai ter muitos problemas. Se um dia você voltar a pedir com a gente, você vai ver que não vai se repetir. E se repetir, eu peço que você fale diretamente comigo. E passava o meu telefone. E já teve casos da mensagem que eles mandavam novamente, era assim, pedir desculpa pelo que eles disseram. Talvez eles pensavam que nunca ia ser visto aquela mensagem. Isso, né? Talvez, ou talvez assim, porque assim, hoje a gente entende o que um delivery passa. Por exemplo, não tem quem goste de um pedido de chegar atrasado na sua casa, porque você está com fome, está com vontade, às vezes é fã daquele produto, e às vezes se decepcionou por conta disso. Só que, assim, só quem está dentro sabe o que é você estar dentro de uma cozinha. Hoje a gente tem uma estrutura de uma equipe de 10 pessoas. Que assim, para quem não tem uma experiência ainda, começou do zero, já é um negócio muito complicado. O interessante, Diego e Malonço, é que vocês assim, começaram nessa jornada empreendedora sem uma consultoria até, né? Até com a expertise de vocês como cliente de outras empresas e com cada um na sua área e tudo, mas vocês começaram a utilizar estratégias que a gente vê na área acadêmica, por exemplo. Os 3 P's, produto, pessoas e processos, vocês começam a ver, meu produto é bom, preciso de pessoas treinadas, preciso de processos definidos. Então, vocês, assim, inconscientemente, vocês passaram a lidar com estratégias que a gente vê na academia, né? Nos cursos, né? E assim,
Vocês não tiveram inicialmente, vocês começaram como a maioria dos negócios de fundo de quintal começam, né, na informalidade. Hoje já tem a empresa de vocês, já é formalizado, tem a consultoria contábil, né? E assim, a escalada, o que vocês pensam da escalada? Pensam em franquear, pensam em ter novos aportes de sócios? Tem empresas, o que a gente sempre vê na nossa jornada como contador é isso. Às vezes você tem ali o seu microempreendedor individual que está ali, está bem com aquela renda, está bacana, começa a escalar, começa a vender mais e fica naquela, poxa, eu hoje tenho funcionários, tenho despesas altíssimas, tenho muito atendimento, eu não tinha essa dor de cabeça quando eu era um MEI, quando eu era um microempreendedor. Será que não é bom voltar ou eu tenho que ir mesmo escalar? Porque tem aquele ponto ali que o empreendedor fica naquela, ou eu vou e paro, como a gente vê vários negócios que o cara, não, aqui eu só abro até 3 horas, vendi, não vendi. Eu só abro segunda, terça e quarta, quinta e sexta, eu vou para a igreja, eu vou para... Não quero dor de cabeça para mim. Tem outros empreendedores que vão, não, aqui eu quero que esse negócio escale, né? Então, assim, o que é que vocês pensam, assim, realmente de futuro? É uma escalada? Assim, já tem a marca já está sendo, né, um registro, né, está passando por um registro, pensam em aportes, de repente o pessoal vê no podcast, começa a se interessar, querem, de repente, eu quero botar aqui na minha cidade, como é que a gente faz? E aí, como é que é o futuro do pão com carne na mentalidade de vocês? É voltar para aquele local, ficar ali ou dar uma escalada? Ali, Rafael, o primeiro degrau. Eu costumo dizer a dia que a gente começou de uma forma certa. Voltando lá para o início. A gente começou com um projeto, passamos ali um intervalo do carrinho ficar pronto, mas a gente não estava parado, a gente estava trabalhando. Era analisando como seria o processo, analisando como seria o produto, sempre modificando, sempre mexendo ali e procurando pessoas que pudessem ajudar a gente, colaboradores que fossem realmente ser nossos parceiros, entendeu? Aí dali a gente foi dando um passinho um pouquinho mais rápido, um pouco mais rápido. Se dependesse de Diego, nós tínhamos pegado 200 mil reais emprestado com a agiota e tinha abrido um ponto lá na Praça da Matriz. Aí de vez em quando ele me mostrava, aí vamos pegar o Nubank oferecendo 50 mil. Vamos com calma. A gente conversava e ia se entendendo nesse sentido. Então é sempre um degrau que a gente vai evoluindo. Todo mês a gente, um degrau. O período entre a parte que a gente estava informal para a parte que a gente fez o CNPJ é um período relativamente grande. Mas a gente acha que foi realmente o necessário para a gente amadurecer. Lógico que agora tem 1 ano de empresa, pouco mais de 1 ano. Desde o projeto, né? Pouco mais de 1 ano desde o projeto. Mas foi um período que foi de experiência para saber se o negócio realmente ia dar certo. Porque não adianta a gente colocar uma empresa para ser só mais uma. Que ali a gente vai tirar um valor X e ali dá para tirar aquele valor X e tem 3 pessoas, não vai dar dor de cabeça, a gente não vai ter muito trabalho e vamos manter. Não, a gente, como você falou, né, uma escalada. A gente começou lá no primeiro degrau e o céu é o limite. Toda escalada tem um degrau. Tem um degrau, a gente tem um inicial ali. Foi e tá dando certo. A gente já tem começamos com um colaborador, viu que não deu certo, contratamos outro. Aumentou a demanda, vamos precisar de 3. Aumentou a demanda, vamos trazer para o Iguatu. Aumentou a demanda, vamos abrir um delivery separado, individual, porque quando o delivery era no carrinho, estava demorando muito a sair, porque a demanda era grande. E a gente foi sempre, isso eu falei rápido, mas sempre com um intervalo de tempo um pouquinho maior para a gente analisar, para evitar os erros. Como você falou aí, né, que a gente tem vários ramos que a gente pode seguir, várias ideias que a gente pode seguir. Tem a parte patente que eu considero, eu não sei, Diego, a gente não conversou ainda, conversa superficial, né? Mas que é uma coisa muito promissora, mas que ainda é um pouquinho distante pelo conhecimento que a gente não tem. Mas o primeiro passo foi a questão da patente, né? A gente já foi orientado a procurar isso primeiro, porque está tendo uma visibilidade grande nas redes sociais, por parte do marketing, que eu acho que foi o que chamou bastante atenção, né? Até para a gente estar aqui. E
orientaram a gente a pegar essa parte da patente e fazer logo, porque se a gente fosse franquear, a gente entende que é um produto que pode se encaixar na parte de franquia por ser fácil, por não precisar de uma estrutura gigantesca, né? É uma estrutura simples, a gente consegue fazer. E é um negócio que está dando certo. Tanto está dando certo, como a gente não abandonou, não pulou do barco, né? Por nenhuma das dificuldades que a gente teve, e a gente sempre almeja crescer. Estamos procurando sempre evoluir. Tem um detalhe que a gente não falou, que assim, a gente não está 100% dentro do negócio, pra vocês terem uma noção. Inclusive a gente só vai quando o negócio conseguir pagar o que, vamos supor, que compensa para mim, o que compensa para ele. A gente sabe que isso não é o certo, se a gente acredita, a gente tem que estar dentro, só que foi até bom por um outro lado, que a gente pegou uma experiência muito grande de gestão, de delegar. A gente não está dentro e a gente está buscando. Então, foi isso que nos fez, que eu acho que o Malon vai falar disso aí, dar o próximo passo que a gente vai fazer agora, né? Que é saber o que é que a gente precisa para esse próximo passo, mesmo sem estar dentro, entendeu? A pergunta é, já estão tirando dinheiro de fato da empresa ou investindo? Porque assim, a gente sabe que todo negócio tem um chamado payback, né? Sim. O retorno do capital, assim, já está podendo fazer retiradas de lucro, ou vocês pensam, as empresas elas têm essa situação, né, essa decisão quando estão no início, né? Os primeiros lucros ou é para reinvestir no negócio para ele realmente crescer, né, aquele filho que você está investindo nele, ou você tira lucros da empresa ou faz o meio termo. Vamos deixar essa partezinha aqui na empresa para reinvestir nela e vamos tirar esse pouquinho aqui pelo menos para a gente sentir o gosto do que é um lucro, né? Uma alegria de tirar um dinheiro da empresa. Como é que tá? Já tá dando para respirar, né? Já começaram a ficar nessa fase já de retirada de lucros ou ainda... Sorriso de Diego aí tá respondendo. Tô brincando, né? Por coincidência, até falei com o Ramon isso aí, esse dia. Né? A gente pediu orientação. A gente pediu orientação justamente para isso. Por incrível que pareça, foi o primeiro mês, foi o mês passado que a gente conseguiu tirar alguma coisa, né? Longe do que a gente pretende, mas pelo tamanho deu para tirar alguma coisa. Mas o que faz a gente não desistir de passar, tipo, trabalho numa empresa CLT ainda, Diego trabalha na parte de marketing, trabalha com assessoria de marketing, e cada um tem sua renda extra. O que fez a gente não desistir é que a gente acredita no negócio. Por mais que a gente tenha passado esse período todo precisando tirar, porque a gente tirou do bolso para começar, né? A gente precisa tirar alguma coisa para se animar, para se alegrar, para trabalhar, mas nós não temos essa vaidade que a gente vê por aí. A gente pega como exemplo de vaidade de uma pessoa que fez ali tem ali uma empresa, fez um mês de serviço ali, tirou um lucro bom, vamos supor, ali já trocou de carro, comprou uma casa num lugar melhor, tem essa vaidade, a gente não tem, né? Porque assim, ó, só cortando o Malonço, o que é que o Malonço quer dizer com isso, que é o que a gente sempre conversa. Para vocês terem uma noção, poucas pessoas sabem que a gente é o dono. As pessoas acham que são os meninos que trabalham com a gente, né? O Caio, o Renato, porque eles aparecem muito. Aparece mais, né? Isso, e a gente não tem essa vaidade, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes montam um negócio, cara, para dizer que é o fulano de tal da empresa e tal. Por exemplo, não é o seu caso, mas eu estou dando o seu exemplo aqui. No meu exemplo, não dá um mau exemplo aqui. Não, o Diego vai montar o pão com carne para quando estourar ou ganhar um dinheirinho ou conseguir trocar um carro, dizer que é o Diego do pão com carne. As pessoas têm essa vaidade. Eu não tenho, o Malonço não tem. Isso a gente deu muito certo. Então, por isso que a gente não tem essa pressa, a gente não quer aparecer. O projeto a gente pensa em ser um negócio melhor. Por quê? Hoje, quem conhece o pão com carne sabe que é uma estrutura muito simples. A gente sabe que essa estrutura faz tempo que não supre mais a nossa necessidade. Só que com muito pé no chão a gente não mudou ainda, né? Porque a gente está tendo cuidado de fazer isso, a gente está recebendo orientação, hoje vocês estão nos orientando da forma certa, a gente está criando coragem, porque a gente sabe que a gente está sendo bem orientado, digamos assim. A gente tem falado aqui muito de planejamento, o Malonço e o Diego tem falado um pouco da sua história, de amizade dos dois, quando começaram a colocar o negócio, pão com carne, no deck da casa do Diego, de planejamento,
muito pé no chão, né? De subir degrau em degrau, uma coisa de cada vez. Então é muito importante que a gente veja esses exemplos para poder, talvez, você que esteja aí assistindo se inspire e veja que é necessário um planejamento, uma assessoria, alguma coisa ali dando suporte para poder você tentar conseguir alcançar os objetivos como empresa. Então a gente falou de gestão, de tudo isso. Eu tenho uma dúvida aqui, que é a questão da febre nas redes sociais, que é o pão com carne, né? O Diego já trabalhava com a assessoria de marketing, né? Como Sim. você falou, e aí eu acho que não deu outra. Vou pegar esse negócio aqui e vou escalar nas redes sociais. Como é que foi tudo isso, assim, o começo? Tem vídeo hoje da Pão com Carne, se você for lá no Instagram, ver, né, que é @pão com carne, com KU, tem vídeo de mais de 1 milhão, 111 mil curtidas. É até o vídeo lá com a Leon, que eu Tem um com 3 milhões e meio. 3 milhões? Tem o outro, esse do Elion, que é funcionário teu também, né? Colaborador teu, que a gente usou. Foi o primeiro que bombou, assim, de estourar mesmo, né? E ajudou muito os outros. Aí como foi tudo isso, dessa produção? Em relação ao marketing, assim, nem você falou, já tem uma experiência já nesse segmento. E o que eu até comentei antes, que eu acho que foi crucial, foi a experiência que eu tive e os nãos que eu ouvi nas outras empresas. De eu chegar para um cliente e dizer assim, cara, eu acredito nisso aqui. Vamos fazer assim? Aí a pessoa, não por maldade, óbvio. Talvez não por conhecer. Que o certo para ela é aquele, né? Isso, tipo assim, elas dizem, não, às vezes pela dificuldade, pelo tempo, a maioria dos empresários hoje, a maioria das empresas, pelo menos as que eu passo, empresa grande, média, pequena, o dono sempre faz tudo, na maioria dos casos, certo? Só cortando, Diego, acho que até a cultura do interior, né? Isso. A cultura do empresário do interior é não confiar tanto o seu negócio na mão de um terceiro, de um cara outros, de fora. exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o tempo ajudou muito, porque muitos anos errei bastante. Eu posso até afirmar hoje que eu errei no dos outros para acertar no meu. Mas, tipo assim, eu acho que o que ajudou muito foi eu ver os erros das outras empresas em relação ao marketing, juntar com a ideia de eu acreditar no meu gosto, digamos assim, o que é que eu gostaria de ver nas minhas redes sociais, né? E a gente usar isso. Primeiro, em relação ao marketing, começou pelo nome praticamente. A gente queria, já tem outras empresas que têm um nome parecido e tal, que eu gostei, que eu me inspirei, só que eu quis trazer para o nosso Nordeste. Então, assim, para o nordestino, para o cearense, a forma de falar. Então, sabe como é que a gente pode trazer isso para uma forma cômica? Então, eu quis trazer, no lugar de botar pão com carne, que não pode, que eu acho que já tem patente, é um nome simples, a gente brincou com o nome Cucarne, que ia ser... Mais rápido de dizer também, né? Isso, ia ser CU. Só que ia ficar muito pesado. Aí eu botei um K. Aí, esteticamente, deu um charmezinho também. Então, ficou pão com carne, que é como o cearense mesmo chama. Você pode comer um pão com carne, que é o arrastado que engole letra, né? Então, ninguém fala, vamos comer um pão com carne. Esse cara não é do igual a tu, não. Então, vamos comer um pão com carne ali. O Caio mesmo que faz os vídeos, cara, é uma briga para sair uma palavra certa para não pão com carne. Eu comer um pão com carne ali. Os caras falam cu. Bota um pipo aí. Aí fala o cu carne. Aí começou já do nome. Então, no começo, tipo, a gente cometeu os mesmos erros que algumas empresas tinham de trazer a formalidade, de mostrar aquela coisa estática. Então, isso aqui serve para muita gente também que está assistindo essa dica que eu vou dar. Começou a dar certo o marketing quando eu entendi que hoje as pessoas procuram uma rede social para desopilar. Elas não procuram para comprar. Elas querem estar dentro da sua rede social, assim, tipo, tirando os problemas. Eu passo o dia aqui na empresa, chego em casa, eu vou ver um cara tentando me vender um negócio de uma forma informal, não. Então, hoje, literalmente, o que é que eu faço? A gente usa o nosso feed para entretenimento e mostramos o nosso produto nos stories, literalmente, o que a gente faz hoje. Só que, claro, isso junta uma experiência, as estratégias que a gente tem por trás de tudo isso, entendeu? A forma de fazer
essa isca, digamos assim. Então é meio que o feed para poder eu captar, eu fidelizar aquele cliente para ele não sair da minha rede social, e o history eu pego ele para poder ele vender o produto, para eu dar aquela sensação de fome nele. Sim, exatamente. Vídeos, né? Então, assim, entenda que é totalmente ao contrário de grandes agências. O que grandes agências fazem, o que outras assessorias fazem, pelo menos eu estudava muito rede social, na internet para fazer a questão de marketing, e eu vi que as pessoas diziam, cara, o teu feed é autoridade, tu não pode brincar com o teu feed não, tu brinca com teus stories, porque stories é bastidores, é história. Mas, aí eu dizia, cara, mas, tipo, não faz sentido. Tipo, eu entro na rede social hoje, se eu vejo um anúncio de alguma coisa, eu pulo, cara. Quando veio o Reels também, aí veio para cá tudo isso. Quando veio o Reels, aí é que bombou o negócio. Ou seja, isso está dando um resultado, né? Você aliou o seu conhecimento do marketing, né? Sim. Você E tinha mais engraçado assessoria que tu falou a questão acadêmica, né? acadêmica sem saber, né? De repente, né? De repente eu não sou da parte de marketing, de comunicação, mas de repente o pessoal também que estiver vendo o podcast vai dizer, ele leu tal livro que a gente estudou na graduação sem ler, né? Então assim, a gente vê que tem muito isso de autoaprendizado, né? De ver isso aí. Realmente, muita então coisa assim, é lógica também, né? lógica. A gente vai pela lógica. Como a gente vai fluindo, né? nós não somos acadêmicos, né? Muita coisa a gente vai pela lógica, né? Vai vendo ali como está acontecendo, vai vendo onde está tendo melhor resultado e vai tentando replicar aquilo da melhor forma. Vocês já começaram a vender pelo Instagram mesmo, assim, não? Assim, assim, o pessoal olha no feed, vocês não estão precisando nem patrocinar, né, no Instagram, né? Porque o Instagram já está sugerindo para um público, né? O orgânico já está levando, mas no início a gente investiu. Assim, não precisa nem pagar o Instagram. Tipo assim, o pessoal vê o sugerido do feed, vai lá no Instagram, olha o número, clica, vai no WhatsApp e faz o pedido, né? Hoje está sendo assim, exatamente. Não tem mas no início teve um processo de tráfego. Só que a gente fazia o errado. A gente pegava uma foto assim que realmente desperta o desejo. Mas imagine vocês estão rolando aí o feed de vocês, os stories, aí chega um anúncio, cara. Às vezes você acabou de jantar, e o que eu costumo dizer é que uma marca ela tem que chegar no momento e entrar na sua cabeça de uma forma positiva. Se você acabou de comer e viu uma imagem do pão com carne, por exemplo, você não quer comer aquilo ali que você acabou de comer, então você vai pular. Sim. Você vai dizer o nosso algoritmo que a gente não presta para aquele perfil, que não é legal para vocês. Então é mais ou menos isso, né? Você tocou num ponto importante agora que eu queria falar, que era a questão das estratégias voltadas para o negócio, seja ela de marketing ou não. Um exemplo de vocês é a questão da localização. A localização hoje no negócio é fundamental. Tem empresa hoje que fatura o que fatura devido à localização dela, por ter gente ali entrando e saindo e tudo mais. Eu queria saber como é que vocês definem a questão da localização dos carrinhos de vocês na rua, certo? O que é que vocês têm em mente, certo? E dessem alguma dica, o que é que está por trás dessas estratégias das redes sociais. Um exemplo para vocês entenderem. Vamos postar no horário das 6 horas, 5 horas, enfim, desse alguma coisa relativa a isso. Vou começar pela rede social, para depois você complementa dos carrinhos. A questão tipo, ainda nas redes sociais, o que faz a gente definir é a teoria. É o que eu digo para todo negócio. Não existe uma fórmula para negócio nenhum, cara. Você não vai dizer assim, não, você tem que abrir isso aqui, com 3 meses vai acontecer isso, com 4 meses vai acontecer isso. Não existe isso. Tipo, o que eu levo para minha vida em tudo que eu faço, desde produzir um vídeo, fazer uma foto, é ver a teoria do negócio. Por exemplo, a lógica. Cara, eu vou atravessar aqui essa avenida, então se eu não for pela minha lógica, eu vou atravessar sem ver o que se está passando carro ou não. E a minha lógica é essa, cara, deixa eu ver aqui, vem carro, deixa eu ver o outro lado, vem carro, não vem, então eu vou. Então é a minha teoria que salvou eu de não ser atropelado. Então, a gente usa a nossa lógica da coisa. A gente tenta até não estudar em alguns casos. Porque eu não tenho paciência, o Malon muito é a questão do tempo, eu acho, mas a gente tipo assim, eu vejo muito a teoria disso. Então, quando a gente, vamos supor, horário de postagem, eu vou lhe dar um exemplo. Na minha cabeça, a gente geralmente posta à tardinha, porque o nosso segmento, né, é um segmento que é obrigado você postar mais próximo ao horário. Vamos supor, o cara tem que ser o próximo horário que o negócio está funcionando e que o cara vai estar com fome.
Então, hoje, geralmente, o algoritmo pega a sua publicação e, tipo, 1 hora depois é que ele vai começar... Aquela hora é de analisar. Então, o que acontecer na primeira hora vai ser massa. Então, geralmente, a gente posta entre 5 a 6 horas, que é a hora que a pessoa tá saindo ali do trabalho, tá pegando sua moto, seu carro, ou tá chegando em casa e tá pegando o celular para ver alguma coisa. Chegou o pão, por exemplo, chegou uma notificação do Pão com Carne, hoje, e aquela pessoa der uma curtida, né? Já nos ajuda muito. Então, o primeiro horário é crucial em relação a isso, por isso que a gente traz para esse horário. Então, já é perto do horário da janta, do horário da gente abrir, porque tu imagina eu postar meio-dia, se eu posto aqui e tu vê meio-dia, tu diz, hoje eu vou comer um pão com carne. Massa. Show de bola. Só que tu tá passando na rua, tu vê um negócio talvez mais gostoso, né? Hoje tudo é... Uma coisa importante aqui que eu vou adiantar aqui. Hoje tudo é nosso concorrente. Tudo. Se você vai querer comprar um pão com carne da gente à noite e você lembrou que tem que comprar uma blusa, às vezes, dependendo do seu rendimento e tal, você tem pouco dinheiro ali, não sei, tá... É começo de mês, não sei qual dia que o dinheiro movimenta, é um tempo que você está com pouco dinheiro. Se você deixou de comer o pão com carne porque você lembrou que precisava comprar uma blusa, pagar um papel de água, um negócio, então você deixa de comprar o pão. Até do mesmo segmento da comida, um sushi. Um sushi exemplo, também, né? entendeu? Exatamente e isso. a foto lá do sushi, não, vou comer o sushi Isso. mesmo. Depois do pão com carne, às vezes você esquece o pão com carne, então por isso que a gente posta próximo ao horário, porque a gente quer... A gente tá dizendo isso até os concorrentes vai começar a usar, mas a gente muda. Então, é tipo assim, brincando. A gente diz brincando porque a gente, assim, quanto mais pessoas entrarem no mercado, por exemplo, a gente colocou nossa principal posição, foi na praça. Hoje tem uma galerazinha a mais lá na praça também, só que assim, pra gente não é ruim, cara. Se chega, né, tipo, você não come pão com carne todo dia. É melhor a gente ter concorrentes ali... Sim, para outras pessoas virem ver. Vira um fluxo. Entendeu? Isso. E você que não come pão com carne, por exemplo. O pessoal vai, por exemplo, eu tenho filhos, aí meus filhos Sim. vão pra praça e tudo isso, não, pai, eu quero um cachorro quente. Sim. Aí tal, assim, não, mas eu não quero um cachorro quente, eu vou querer um pão com carne. Mas Isso, eu fui pra lá divide. porque meus filhos queriam comer um cachorro quente. De São tabela. São os produtos que a gente não oferece. oferece, nosso concorrente oferece e tá tipo uma Então, praça de alimentação. exatamente. Ali, tipo uma praça de alimentação. Querem comer uma pipoca, um sorvete Isso. que tem e tal, e eu, como adulto ali, tô com fome, Isso. asilado. Muitos exemplos de locais nichados. Aqui no Iguatu mesmo tem uma rua, tem um monte de ótica. Em Fortaleza tem um bairro lá que é cheio de barzinho e restaurantes um do lado do outro. E assim, é normal, certo? E até acho que faz tempo que eu fui em ensino médio, mas no ensino médio mesmo a gente vê que a concorrência fica ali. Geralmente quando tem uma revenda de carro, tem um monte de revenda de carro ali perto, que é justamente a pessoa não vai sair de um bairro X para um Y só para olhar uma loja, né? Às vezes tem ali pertinho, vai pesquisar, entendeu? Que é a chamada teoria da boiada, né? E a gente usa como motivação também. Tipo, quando chega um concorrente ou alguém assim que tem alguma coisa parecida, a gente diz, cara, foi diferente aqui. Entendeu? É isso. É engraçado isso, porque naquele dia que eu te mandei a foto, que eu tava lá, eu tava assistindo um vídeo com a minha filha, aí tinha uma parte lá que uma pessoa tava comendo um cachorro quente. E era coisa de 5h da tarde. Aí começou, eu digo, eu quero comer um cachorro quente, Aí eu peguei ela, botei a bicicleta no carro e fui lá pra praça, ela ficou andando de bicicleta e eu fiquei esperando sair o sanduíche, o pão com carne, porque não é sanduíche. Não é sanduíche, é pão com É o carne. pão com carne. A gente queria trazer justamente isso, pegar o que é tradicional. O que é tradicional é um cachorro quente, é um hambúrguer. Eu sempre fui fã de hamburgueria, cara. Muito, muito, muito mesmo. Assim, tive até uma sociedade com uma hamburgueria aqui muito famosa na época que a gente fez o marketing também. E não deu certo. Olha aí, ó. Quando começar lá, Só que assim, eu não tinha a coragem que eu tenho hoje, ou o conhecimento que eu tenho hoje, apanhando com o nosso negócio mesmo, né? Foi pouco tempo também na época. Foi mais interesse da pessoa que, por eu ajudar no marketing, e ela viu essa ideia, né? Viu que tinha um resultado muito bom. Ela disse, não, se ele for sócio, o negócio vai ser muito melhor. Só que aí eu não estava preparado para o negócio, não. Passei 3 meses, aí a gente parou a parceria. hoje vocês têm uma divisão de tarefas, uma delegação de tarefas, né? Até mesmo
questão até de redes sociais, né, com colaboradores. O interessante é que eu queria entrar, na realidade, na parte de recrutamento, na parte de pessoas. Né? Pelo que eu noto, assim, eu não sei se, assim, as postagens de vocês são naturais e tudo, mas eu acredito que a seleção entra até essa parte das redes sociais, né? Vocês têm uns ali mais tímidos, outros mais extrovertidos, mas assim, o que eu quero dizer, hoje o mundo, ele é muito mídia, muito rede social, né? Assim, o nosso negócio é contabilidade, é uma coisa, quando a gente pede para alguém gravar um vídeo, uma coisa, a gente mesmo já é mais assim, uma coisa mais fechada, porque o nosso nicho de cliente também são outros, mas o de vocês e a pegada e o que vocês querem passar já é outro. Então, assim, a minha pergunta é, quando vocês vão contratar um colaborador, vocês hoje, no mundo de hoje, vocês já estão vendo até essa questão de esse cara aí, para eu gravar um vídeo, ele é bom. Às vezes ele não é bom para fazer uma entrega, mas para ele gravar um vídeo aqui, ele é interessante e acaba que vai agregando. Se não for do funcionário dele, ele pega outro funcionário. A principal pergunta na entrevista é assim, quer gravar o vídeo ou perdeu o emprego? Nós já tava pensando em usar o menino, como é que nós vamos usar eles, né, de propaganda. Assim, a pergunta é essa, além das habilidades normais que cada um dos colaboradores para aquela função precisa, seja ela um chapeiro, um entregador, né, uma pessoa da limpeza, uma pessoa da área de compras, além da habilidade que ela está principal, vocês também pensam na parte das redes sociais, né? Até dizer, a dificuldade que a gente tem de achar uma pessoa não está no gibi, não. E é porque... Quais suas dores? Eu não sei. Eu não sei nem se é bom a pessoa falar, né? Não sei se é bom. Mas, tipo, a gente tenta dar a melhor condição de trabalho para todos. A melhor. Desde carga horária à remuneração. E a condição de trabalho. É um dos diferenciais também, né? Que a gente tenta fazer mesmo desde assim, o início. Tem. Mesmo assim, ainda tem dificuldade. Mesmo assim, por ser pessoas, né? Pessoas têm essa dificuldade. Eu tenho a dificuldade também, Diego tem a dificuldade dele. A gente entende, sabe? Assim, dos que trabalham com a gente, as dificuldades que a gente tem, eu acho que são naturais, sabe? São naturais. Diego é mais tem a cabeça mais forte para isso, até com algum erro. E eu sou mais maleável. Mas aí entra o equilíbrio, né? Se for maleável demais também, monta em cima e vai embora. E se for duro demais também, pega o beco e acha que não é um bom lugar, entendeu? Aí a gente sempre, quando tem algum problema, a gente conversa, tenta resolver ali da melhor forma. Mas, tipo, a equipe, na tua pergunta, que foi em relação às redes sociais, a gente nunca pensou nisso, né, Diego? Foi formado, depois de estar dentro, a gente viu o potencial neles para essa questão do marketing, aí Diego trabalhou em cima da forma que ele sabe. Como a estratégia tem a questão do humor, para ser com humor eu tenho que ter pessoas. E quando tem pessoas em um vídeo, uma foto, o Instagram entrega mais e acaba que a pessoa fica mais presa porque tem pessoas. Né? Exatamente. Eu acho que vocês... Pessoas se conectam com pessoas. Isso, então acho que vocês entenderam isso. Isso é uma das estratégias, quando eu perguntei, de usar pessoas com o produto de vocês para poder fazer uma mídia no Instagram. Então, foi assim, praticamente o casamento perfeito, porque acaba que entrega mais, visualiza mais, o produto ele fica mais em ápice, porque se eu visualizo mais, eu fico com mais vontade de comer aquilo, né? Enfim, Tem muita coisa, e pronto, uma coisa puxa a outra. Tem muita coisa conectada nisso daí, cara. Porque, tipo assim, em relação à pergunta do Rafael ainda de contratar, o Malonça, a gente não tinha essa experiência de fazer uma seleção, a gente sabia a teoria. Então, era tipo assim, tu rouba? Não, então tá contratado. Então, era praticamente isso no começo, só que a gente teve uma sorte de conseguir pessoas, né, tipo, honestas e tudo mais, pelo menos até onde a gente sabe, e a gente moldar elas do jeito que a gente queria. Então, hoje é praticamente a primeira formação ainda, porque a gente foi aumentando e tal. Mas as pessoas que vinham entrando, o que é que a gente fez? A estratégia, veja bem. A gente vem a questão das condições de trabalho, que a gente queria fazer as pessoas desejarem trabalhar no pão com carne, pelo menos para o nosso nível. A galera
Corta aí. Tu bebe de qual lado? A galera do, tipo assim, do nosso segmento, do nosso tamanho, digamos assim, a gente sabe qual é o perfil. Então, a gente sabe que hoje a galera desse segmento, elas desejam trabalhar na nossa empresa. Pelo menos é o que a gente escuta de amigos de colaboradores, amigos de amigos da gente. Hoje tem uma fila legal de pessoas que querem, já avisaram. Então, a gente começou, que isso foi planejado desde o começo, cara, vamos, assim, para a gente tomar a frente do mercado, vamos primeiramente tratar o nosso, assim, tirar do nosso para poder dar a melhor condição que a gente puder para o nosso colaborador. Por quê? Nesse segmento não tem, cara. Não tem ninguém que trabalhe menos que 8 horas por dia. Menos que 8 não, bem mais, viu? Não tem ninguém que trabalhe pouco, assim, em relação à carga horária. Não tem, a maioria não recebe o tipo que a gente consegue oferecer. A maioria não dá as condições, a liberdade que a gente dá, entendeu? Então, assim, a gente, que nem eu falei, que uma coisa puxa a outra. A gente primeiramente viu essas condições, a gente quis dar vitrine para eles, que tipo, tem os 2 meninos que aparecem mais no vídeo, todo mundo tem a liberdade de aparecer, mas é porque os 2 é que dizem assim, pessoal, gravar amanhã 4 horas da manhã, os 2 querem. Porque eles chegam hoje numa loja ali, a fulana tal, o menino, uma criança, fala com eles dizendo assim, mãe, o fulano, o menino ali, não sei o quê. O Renato disse que um dia desse achava que ia ser assaltado, cara. Tipo, ele chega mais de 11 horas da noite perto do delivery, os meninos pararam a rua, que a gente ainda tem uma motinha com um bagageirozinho, um reboquezinho atrás, para levar as coisas, e ele vinha com as coisas, que ele anda devagarzinho, aí o menino para e disse, pronto, vai ser aqui. Então o menino disse, ei, gordinho, não sei de quê. Eu acho que era, ei, gordinho com carne, um negócio assim. Disse, ei, não sei o quê, amanhã traz um pão para mim. Então, quer dizer, todo mundo conhece, desde uma idosa a uma criança. Então, a gente dá essa vitrine, que até muita gente já criticou, diz, cara, eu não tenho coragem de botar um funcionário meu, tipo, à frente da minha empresa, porque amanhã ele pode sair. Tipo, a gente não tem medo, porque, primeiro, a gente está dando essa condição, a gente sabe que empresa nenhuma vai fazer o que a gente faz. Por quê? Porque, tipo, a gente está tentando dar essa condição boa que quase ninguém faz, a não ser que a galera comece a fazer a mesma coisa que não sabe o que é, que a gente não está falando tudo aqui. Mas, tipo, a gente dá essa liberdade, a gente dá essas condições e a gente dá essa vitrine. Se ele sair amanhã e for para outra empresa, eu sei que dificilmente essa outra empresa vai usar da forma que a gente usa. Porque, querendo ou não, eu estou falando da minha pessoa, estou trazendo 10 anos de experiência nesse segmento de marketing para dentro desse negócio. Então, eu sei fazer com que eles se destaquem, cresçam. Eu tenho um exemplo que pode ser em outro momento. Eu tenho exemplos de assessoria de publicidade, que o Malonço até disse, macho, uma empresa, ela podia te escutar, porque... Tipo, a gente começou a dar alguns resultados recentes, não foi? Depois do Pão com Carne, até pela experiência do Pão com Carne, toda empresa que eu tava pegando, que eu fazia do meu jeito, eu disse, cara, vai ser assim, assim, assado, e foi. E eu consigo dizer nomes, consigo mostrar para vocês aqui, mostrar o antes e depois. Orgânico, só com estratégia simples. Então, que nem eu falei, uma coisa puxa a outra. Então, é por isso que a gente acho que tá tendo esse certo destaque, entendeu? Em relação a isso. Maravilha, então. Eu queria entrar num ponto aqui relativo a gente já falou de bastante coisa, gestão, marketing, planejamento. Eu queria tentar entender um pouco mais, depois que vocês viraram já microempresa, que estão com assessoria, como é que a contabilidade, como é que essa assessoria por trás da empresa tem facilitado, de certo modo, a vida empresarial de vocês, como é que a gente tem contribuído, não só a gente, mas como é que a contabilidade contribui para poder o sucesso da empresa ser cada vez maior e ser escalado. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Deixa eu falar o meu primeiro minuto, você vai falar o resto da meia hora. É assim, cara, por isso que eu queria o Malonço, porque eu tenho pavor da parte burocrática. Tipo, a minha empresa mesmo como pessoa, fora o Pão com Carne, que é a ADK, tipo, cara, eu não sei tirar uma nota pra tu ter noção. Então, tu imagina os outros BO que tem aí no meio do mundo, tipo, declaração, isso e aquilo, não. Então, tipo, se eu não tivesse esse apoio, talvez com uma empresa boa também, tipo, eu acho que eu tinha desistido desse negócio. Então, o Malonço vai saber falar mais do que isso, mas eu, da minha parte, cara, eu tenho pavor dessas coisas. Então,
Se tu quisesse, se o Malonço não tivesse, tu dizer, eu quero 90%, deixa eu cuidar. Venha, porque eu quero estar no que eu já faço aqui, que é... O Diego que tá falando aí que tem medo é porque eu não tenho. Eu que não tenho experiência de nada, né? A gente começou junto acho que ele tem mais experiência comigo nesse ramo empresarial aí, pelas empresas que ele assessora, né? E também pela empresa dele, né? Ele já tem mais bagagem do que eu, bem mais bagagem do que eu. Só porque eu acredito que eu tenha mais afinidade com essa parte da burocrática, né? Fico mais para a parte administrativa do negócio, de entrar em contato com vocês. Da minha forma, um pouco mais lento também, porque eu ainda estou aprendendo, né? Assim como eu sempre conversei contigo, com acesso aqui em geral. Na pessoa de Ramon, porque a gente teve esse primeiro contato com ele. Como é que se diz? Habilidade, assessoria. Fui já a palavra aqui. A importância que vocês tiveram foi desde o início do projeto. Por mais que a gente não tenha entrado em contato no início, mas foi a gente procurar no Google quais eram os impostos que a gente ia pagar, quais eram os impostos que a gente ia pagar para funcionário, o funcionário que ia receber FGTS, férias, se ele for demitido, tudo isso a gente usou para entrar no nosso produto. Porque se a gente for fazer um produto sem esses cálculos e cobrar um valor X, e com esses impostos o valor ser 2X, a gente tinha parado no meio do caminho e indo embora e fechado o negócio, porque via que não ia dar certo. Então, nessa caminhada todinha, a gente foi pesquisando, foi para a questão da contabilidade, né? Pesquisando na internet, vendo o vídeo, assistindo no YouTube, vendo tudo para precificar nosso produto, vamos dizer assim. Precificamos nosso produto baseado nisso. A gente viu que estava de certa forma consolidado, a gente vai saber na experiência mesmo que a gente for tendo. Aí a gente agora está na hora de a gente procurar uma empresa para assessorar a gente. Aí foi onde a gente entrou aqui na Acesso. Aí, de contrapartida, a gente foi tirando as dúvidas, vocês repassaram para a gente o que a gente precisava, comprovando que a gente já tinha estudado e algumas diferenças que tiveram, que aí vocês tiraram nossa dúvida e a gente está caminhando nesse ramo, entendeu? Tem pouco tempo, né, que a gente abriu o CNPJ, que vocês estão assessorando a gente, mas a gente já viu que acho que uns 60% do que a gente pesquisou na internet a gente já estava fazendo dessa forma e o demais da porcentagem vocês estão passando para a gente e a gente está incrementando no negócio, desde carga horária de funcionário, desde de algum auxílio que a gente venha a dar, porque a gente precisa estar assegurado também nesse sentido, porque a gente sabe que é complicado, mas na frente a gente pode ter algum problema e a gente está sempre se atualizando dessa forma, entendeu? E por a gente não ter experiência, a gente vai precisar cada vez mais de uma assessoria nesse sentido, né? Tem muita particularidade, principalmente cada estado, né? O cara faz um vídeo no YouTube lá de São Paulo, falando algumas particularidades do estado dele. Então, quando traz para o Ceará, aí muda um pouquinho a situação e você precisa desse start maior, né? Justamente. Eu lembro também, Diego, que quando vocês estavam querendo começar, tu falou comigo para pegar um carrinho lá em Senador Pompeu. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. Rapaz, já esquecendo desse detalhe, macho. Foi 2,10 metros e acabou. E aí eu me sinto até um pouco culpado que eu atrasei um pouco esse início, né? Porque não atrasou nada, tudo no tempo de Deus, mas a gente esqueceu desse negócio importante. A gente tava sem dinheiro, querendo uma pessoa. E eu disse, será que Ramon vai? Porque uma pessoa me disse que tu tinha um baú, não lembro. Quem foi? Aí eu não sei se era Renato, que era amigo de um funcionário teu, não sei se foi o Leão, não lembro. Aí eu disse, será que o Ramon vai? Ele disse, mas o computador tá aí, prova toda hora. Pronto, tá entendendo? O que representa. Ele tá com visão de futuro, Ramon tá com visão de futuro. Esses caras aqui vão ser meu cliente. Das empresas. Seja até o que for. Ia trazer. Aí o maluco disse, será que traz? Será que é caro? Eu disse, não, vamos mostrar pra ele. Aí, ia trazer, não cobrou nada na realidade. É isso aí, eu acho que assim, a relação... Hoje o mundo é de conexões, você já viu muito, né? Pra você ver, você vai, a Ramon te contrata, aí depois você contrata
a Ramon, contrata a CESF, aí a gente vai e daqui a pouco os clientes da gente veem vocês, seja com Pão com Carne, seja aqui na assessoria de marketing, e o mundo a gente vai girando, né? As conexões, Virando uma bola de neve, né? Os negócios, eles têm Coisas que fluir positivas. dessa forma, né? Acho que para finalizar, né, eu queria fazer aqui uma pergunta final e também deixar a cargo aqui o Rafael, se quiser fazer também, mas Pergunte uma que eu pergunto outra. pronto, eu queria que você... Papo rápido, Não é papo nenhuma- reto. O meu não seria nenhuma pergunta, seria mais uma dica para vocês darem para o pessoal, quem está pensando em empreender, quem está empreendendo hoje e está lá na estaca 0 ou estaca 1 que vocês estavam, qual a dica que vocês dão para esse pessoal, certo? Ou até mesmo uma pessoa que queira ter sucesso maior nas redes sociais, porque quer queira, quer não, vai aumentar um pouco os números da empresa dele. Quais as dicas que vocês dão para poder essas pessoas alcançarem os objetivos dela como empresa, enfim. Diego vai falar das redes sociais, eu vou falar um pouquinho da... Se ele quiser, pode incrementar também. Eu acho que esse podcast todo, acho que foi uma espécie de videoaula de como poderia ser. Assim, lógico que a gente não sabe se acertou ou não, mas futuramente a gente vai saber. Mas a gente, até hoje, acreditamos que estamos no caminho certo, entendeu? Pelos números, pelo que está acontecendo, por toda a trajetória. Então, eu acredito que, de conselho, pé no chão, da minha parte, né? Pé no chão, um passo de cada vez, não fazer besteira, não fazer coisa extraordinária sem... Poder, né? sem antes ter um, Ou seja, não sem seguir antes os ter um conselhos do estudo. sócio. Se você tiver um sócio que seja desse jeito, você vai barrando, vai diminuindo. Mas é tipo isso. Uma coisa de cada vez, não colocar o carro na frente dos bois, né? Como aquele ditado popular fala. Então, uma coisa de cada vez, sempre estudando, mesmo que seja de uma forma amadora, você não... Como eu disse, né, a gente não é acadêmico, a gente não tem a parte do estudo mesmo do negócio, mas a gente deu um passo, a gente viu que ali tem esse caminho aqui. Então, se a gente for por aqui, pode ter esse problema, esse e esse. Se a gente for por esse, tem esse e esse. Qual é o melhor caminho? Vamos por esse aqui? Foi. Realmente aconteceu isso aqui. Como a gente fez esse feeling, teve esse feeling, a gente já conseguia se antecipar a algum problema que tivesse, entendeu? Então, um exemplo que eu acho que seria bom a ser dado para quem está começando. E um melhor ainda, né? Não achar que você tem dinheiro antes do negócio dar certo. Às vezes começa ali com a Fica gente... encantado, né? Fica encantado. Tipo, se a gente fosse encantar com o primeiro dia lá, que a gente fez uma prospecção de vender 20 pães. A venda dele falou 50, mas que eu lembro que foi 30. A gente vendeu 30 no primeiro dia. Aí já ficou, eita, negócio, mas nós temos que se preparar. Não pensamos em tirar dinheiro nem nada. Rapaz, a gente tem que comprar isso, a gente tem que se preparar porque o negócio está dando certo. 2 dias depois, quando a gente abriu, de novo, já vendeu 50. Foi quando vendeu 50, foi 2 dias depois. Aí a gente, rapaz, um negócio que a gente tem que se preparar. Então foi sempre assim, antes de ver o dinheiro, que é o importante. Eu já mandei ele pedir demissão no outro dia. Pede demissão, macho. Fica mandando eu pedir demissão. Minha patroa vê esse negócio aqui. Ixi, ela é minha cliente. Mas é tipo assim, é uma caminhada que a gente vai e o céu é o limite, né? Como eu falei. Primeiramente, terminou? Assim, da minha parte, primeiramente, é não ter um sócio que ele desminta na frente do podcast, entendeu? Segundo, é ter um que lhe freie, tem que ter. Mas assim, como é que eu posso dizer? Perdi até o raciocínio, meu Deus, que eu fiz soltar essa piada agora. Mas é assim, a gente não consegue... Tu corta, viu? Aí começa daqui. A gente não consegue, assim, dizer... A gente ainda não é um exemplo de sucesso, assim, né? Que nem a gente admira muitas outras pessoas, até daqui da nossa região. Mas, assim, para chegar até onde a gente chegou, que hoje a gente cuida praticamente 10 famílias, a gente sustenta 10 famílias praticamente, dando emprego, dando oportunidade. E, assim, tudo rodando bem, entre aspas, né? E é porque a gente nem está dentro. Então, assim, para fazer para chegar até onde a gente está hoje, que eu quero chegar aqui, dar um outro exemplo da gente ainda maior, se Deus quiser,
Mas é fazer praticamente o que o Malonzo disse, é entender tudo que a gente falou aqui nesse podcast, né? E de forma resumida tipo assim, primeiramente fazer tudo planejado, entendeu? Se planejar, ter coragem de executar também, entendeu? Ter aquele medo, aquele pé no chão para algumas coisas, mas se analisar primeiro, entendeu? Tipo, planejar, executar, tipo, não ter medo, né? Não julgar as suas vontades, as suas decisões. Por exemplo, cara, eu acho que eu vou por esse caminho aqui, mas será que dá certo? Estuda, né? Se você não tiver a certeza, estuda um pouquinho, pede ajuda de quem está no segmento, né? Uma aula, acho que vai servir para muita gente, por exemplo, se você quer estar do tamanho ou ter uma experiência com a empresa tal, seja funcionária daquele segmento, seja funcionária dela, se você já não tiver essa clareza de como fazer, mas eu gostei desse segmento aqui, eu quero trabalhar naquele segmento de funcionário mesmo, para me entender como é que funciona, depois eu começo o meu negócio, entendeu? Não há ninguém deixando currículo para ser funcionário nosso, não, e depois mudar não dá certo não, eu já sei ler isso aí. Então assim, é praticamente isso, é ter o pé no chão, não ter a vaidade, que nem o Malonzo falou, porque é uma palavra muito forte, e se você viver a questão da vaidade em si por luxo, cara, ele derruba fácil, entendeu? Tipo, na realidade nem ele levanta para lhe derrubar, você não sai nem do canto. Então é não ter a vaidade, praticamente. Então, assim, eu não sei se eu resumi de uma forma clara, mas, tipo, é o que veio na minha cabeça, entendeu? Essa é a resposta. E é isso. E queria fazer uma pergunta para cada um aí, para finalizar. Primeiro para Diego, 2 palavras que você acha fundamental para manter uma empresa e para deixar ela com a saúde financeira boa, crescimento e perpetuar o negócio. 2 palavras, assim, 2 adjetivos, assim, bastante do aspecto positivo. 2 palavras. Eu vou responder essa pergunta com outra. O que é adjetivo? 2 palavras. Na época do meu ensino médio não tinha isso não, mas acho que eu entendi. 2 palavras. Tô pensando que é brincadeira, mas não só não. 2 palavras importantes. Eu me formei na solda. Você vai dizer um adjetivo mesmo sem saber o que é. Pronto. Assim como você já mas eu sei, eu tô negócio. brincando. 2 palavras positivas, assim, para o negócio. Só 2. Certo. Se concentre. Uma delas é persistência, certo? Persistência. A outra, eu não sei se responde, porque você falou a questão do financeiro também, para você ter aquele controle e tudo mais. A outra palavra que vem na minha cabeça é a segurança. Você, tipo assim, persistência e segurança. Exatamente. Pronto. 2 palavras, assim, negativas que você acha que botam um negócio por água abaixo. Que acabam com qualquer empresa, que minam. 2 palavras. Lembra da que a gente falou bastante aqui, né? Que é a vaidade. De você sempre tá querendo pegar antes de você concretizar alguma coisa, entendeu? E a outra, Rafael, eu acredito que eu vou tirar da minha parte a insegurança. A insegurança, que é justamente trazendo aqui para o nosso lado. O Diego passa a segurança que eu não tenho. Talvez eu não tivesse, se eu tivesse só no negócio, eu não tivesse dado essa alavancada, ter dado esses passos, entendeu? Que foi minha ideia do Nubank, que fez ele fazer um empréstimo no Nubank e entrar com a parte dele, viu? Eu tô tentando pagar meus empréstimos. Dois lisos. Persistência e... Segurança. Persistência, segurança e vaidade e insegurança. Insegurança. Justamente, eu acredito deu que... certo, foi? Tá dando. Não, diga, combinou assim, as palavras. Conversa vai, conversa vem, nada do pão com carne chegar. Mas eu fiquei sabendo que é porque hoje está fechado. Hoje está fechado, os meninos essa hora estão no nível de alcoólico um pouco mais alto, porque é folga, eles gostam. Mas quando a gente pediu o pão com carne aqui, os internautas, o pessoal do Instagram, a gente pede pelo Instagram, pelo WhatsApp, como é que a gente faz? Pronto, a gente tenta não levar o nosso canal diretamente para o Instagram, mas é inevitável, muita gente fala pelo Instagram. Lá a gente tem uma mensagenzinha automática que a gente... Automática não, uma mensagenzinha que a gente joga para o nosso WhatsApp, para a gente ter um contato melhor lá. Lá a gente salva seu número, tenta registrar o máximo de dados possível seu, até para a gente ter um banco, né? O número? Ixi, tem que olhar, que não sabe decorar. Deixa eu ver, peraí, mano. Cresceu tanto. Eu não trabalho lá, não. Não sabe, Eu não nem mais trabalho o lá, número do não. WhatsApp. Presta aí teu óculos aí, Ramon. Pera aí, vou aproveitar. Tem que cortar essa Aqui parte vai aí, estourar. viu? Não corta não, mano. Pera Vou aí. deixar.
Senão ele vai esquecer de botar o número na edição. Ó, é o 98802-5566, tá bom? E não tem nenhum desconto pro pessoal que tá vendo o vídeo agora, não tem nenhum assim, ó. Se você Ei, cara. falar isso, vai dar um descontozinho. Tem que ter isso Rafael aí quer pro quebrar pessoal. nós, né? Quebrar, mas... Não, tem que ter um desconto, que é pro pessoal dizer, ó, o pessoal que viu o podcast, tem o... É só dizer a palavra mágica X que vai... Deixa eu fazer uns cálculos aqui, peraí, viu? Vai falar Rapaz, com o contador, vamos ligar pro segurei, contador, né? Peraí. Ramon, eu mostro... Acesso e 50 anos. Quem Eu falo. falar acesso e 50 anos ganha lá um desconto de 10% na pedida. Tá bom, um dia, né? É, mano. Hein? Não é todo dia não, viu? Olha aqui. O dia que for ao ar, o podcast Pronto. Pronto, é no dia. Não. Hoje o podcast, no dia O que for ao ar, dia que for ao ar, a gente vai lançar agora aqui o cupom de desconto para quem fizer pedido no Pão com Carne, tem um desconto exclusivo. Qual é o desconto, Diego? Deixa eu calcular de novo. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Tá bom, né? Que é só pra... Não Tá, tem, né? só no dia. Vai ter 15%. Pronto. Olha aí. 15%. o dia que o podcast aí está no ar, né? Nesse mesmo dia, quem falar acesso de 50 anos vai ter Isso. desconto de 15% do pão com carne. Mandar uma Exatamente. mensagenzinha lá. Exatamente. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço, meu Tamo irmão. junto. Valeu, Valeu, Malôncio. Valeu, Diegão. Agradecer a participação aqui dos empreendedores. Foi muito bom essa troca de ideias, esse bate-papo. Vão vir mais episódios, vão vir mais capítulos que a gente vai soltar de novas experiências, de novas jornadas. A gente está só começando aí, tem muita coisa para repassar para vocês. Esses são os nossos clientes contando um pouco mais das suas experiências, dos altos e baixos, de algumas palavras que fazem com que levem o negócio a um outro patamar. Então é isso. Se você gostou, curte, compartilha, manda aí para o amigo, para poder ele ver essa praticamente lição de vida empreendedora que os meninos deram aqui. E é isso. Obrigadão pela participação a todos. Até breve.